Olá pessoal, eu sou Luísa e hoje eu tô com a Ana Clara para falar um pouco sobre o comportamento de camuflagem em moluscos da ordem Choco. Esse foi o artigo que a gente pegou. Ele fala do comportamento do choco extravagante. Foi um artigo lançado em 2020 pelo Jornal Experimental de Biologia e Ecologia Marinha, né, o SEBS. E a gente vai focar mais no aspecto de camuflagem desses animais. No cortejo, eles têm um comportamento extravagante, que são esses machos exibindo cores vibrantes para a fêmea. E além de exibir as cores vibrantes, eles fazem um movimento de onda e beijo. E quando a fêmea não está interessada, geralmente ela fica no imóvel, opaca, e aí ela começa a sair de perto. Ela vai assim, não quero, vou embora. Ou então, quando ela está forrageando, ela pode mudar o caminho que ela estava indo e aí ela vai embora. Aqui a gente tem a fêmea e os machos, que estão fazendo esses movimentos para ela. Competição entre os machos. O estudo fala várias vezes que teve competição simultânea entre as fêmeas, e eles têm esse comportamento extravagante, mas o lado que encara o outro macho, aqui são dois machos, o lado que encara o outro macho fica branco. Isso é o que chama de sinalização unilateral entre os machos. Ele ainda tem a sinalização extravagante para a fêmea, mas para o macho é a sinalização branca. É o modo dele falar que ele não quer o outro aqui. Eles não entram em contato físico direto. E também tem o comportamento de guarda, que é esse macho aqui, ele está entre o outro macho e a fêmea. Ele está guardando a companheira porque ele quer copular com ela. Agora sobre a defesa desses animais, sobre a camuflagem. A camuflagem é um comportamento comum das espécies. Os fatores que levam ao Fala um comportamento pouco mais alto. de camuflagem são defesa, predação e reprodução. São duas categorias de camuflagem: semelhança geral de fundo e mascarada. Agora, essas duas imagens para exemplificar essas táticas de camuflagem. Na imagem A, a gente percebe a tática de semelhança geral de fundo, que consiste no animal adotar as características do substrato em que ele está inserido, em relação à cor, abrigo, etc., de modo a evitar os ataques de predadores. E na imagem B, a gente vê a tática de camuflagem mascarada, que o animal ele adota um formato de algum objeto localizado no substrato, né, no caso aí em formato redondo, de forma a evitar o ataque de predadores. Agora, em relação às defesas secundárias, que são a resposta a predadores, né? Quando o objeto ou um predador se aproxima ao choco, ele ataca. Anteriormente, ele estava camuflado. E isso consiste em uma tática de defesa. Nessa imagem, a gente percebe que eu acabei de falar, né? Que o choco está camuflado. E aí, quando ele percebe dois predadores se aproximando, ele toma uma posição de defesa. Quando precisam se movimentar, a locomoção vagarosa e muito lenta dos sambutos auxilia na camuflagem porque não atrai detectores de movimento na visão de predadores ou presas. E ele fica camuflado quase o tempo todo, sendo as únicas exceções a reprodução, a guarda do companheiro, bem como respostas à ameaça de predadores. E geralmente esse comportamento de camuflagem é adotado por animais de vida livre, mas também pode ser percebido em algumas situações em animais que vivem em aquários. E, em contrário, na natureza, essa espécie é camuflada quase todo o tempo, devido à parte ou todo das diferentes influências da natureza, relacionadas à predação e etc. E foi isso, pessoal, foi o que a gente quis trazer um pouquinho sobre essas táticas de camuflagem desse animal. E muito obrigada. Obrigada por assistir a nossa apresentação.